Bora lá? Boa tarde. Começando devagar, porque a gente até começou essa aula 2 semanas atrás, mas daqui a pouco o pessoal vai chegando também, vai acompanhando, né? Vocês sabem que a gente tem muita tuberculose ainda, né? UBS, serviço secundário, terciário, né? Então vocês devem, de vez em quando, rodar serviços com pessoas internadas ou em acompanhamento ambulatorial por tuberculose. Isso devia chamar nossa atenção porque a tuberculose não é uma doença altamente transmissível. A maioria das pessoas que é infectada por tuberculose não apresenta sintomas nenhum durante a vida toda. Então, o nosso trabalho na vigilância é de entender quem são as pessoas que precisam ser investigadas para tuberculose. Então, quem tem mais risco de adoecer por tuberculose? Então, de um modo geral, a nossa investigação vai priorizar aquelas pessoas que tiveram convívio com pessoas com tuberculose. Então, assim, da minha casa, todo mundo. E aí o protocolo do Ministério diz que se tiver pernas para fazer, que procure também no ambiente de trabalho ou em outros ambientes que a pessoa frequenta, mas o ambiente intradomiciliar. Dessas pessoas, por grau de prioridade, quem eu vou investigar primeiro? Quem tem critério para fazer IGRA. Vamos pensar assim, a gente vai já ver por quê. Deixa eu falar logo, né? Um critério do IGRA. Vocês já ouviram falar no IGRA, né? Tá. O IGRA ele é um exame que compete com o PPD. Eles oferecem o mesmo resultado. Só que o IGRA ele é mais específico para tuberculose. Porque o PPD ele aparece positivo para qualquer micobactéria. O IGRA não, ele é específico do Mycobacterium tuberculosis. Então é a única diferença dos dois exames. E por causa do IGRA. É uma sigla em inglês, mas a gente chama de IGRA mesmo no dia a dia. IGRA, IGRA. Daqui a pouco a gente vai ter uns slides sobre eles. É só para a gente entender, assim, porque às vezes eu fico pensando, eu mesmo, eu trabalho com tuberculose tem muito tempo, e eu fico pensando, poxa, a gente ainda fica discutindo as mesmas coisas, sabe? Sobre tuberculose. Mas por quê? Aí preste atenção. Por que a gente ainda fica falando as mesmas coisas? Porque se for parar para pensar, a nossa grande ação contra a tuberculose até hoje tem a ver com o tratamento dos doentes. Então a gente mais ou menos espera a pessoa adoecer e aí a gente vai fazer o diagnóstico e tratar aquela pessoa. E aí, durante esse processo, a gente também trabalha, né? Porque vocês já devem ter visto em DIP, ou estão vendo, ou vão ver, em nome de Jesus, que o diagnóstico da tuberculose ele nem sempre é tão simples assim, de dizer, olha, fez o escarro, deu positivo a tuberculose. Esse é o nosso padrão ouro para iniciar o tratamento, né? Diagnóstico bacteriológico. Mas nem sempre o exame do escarro vem positivo. Porque o exame do escarro ele só vem positivo quando a gente transmite a tuberculose. Então eu posso perfeitamente estar com tuberculose, mas a quantidade de bacilo não é suficiente para ter transmissão. Não quer dizer que eu não tenho tuberculose, quer dizer que eu não transmito. Só que quando eu faço o exame e é identificado o bacilo no escarro, aí já é critério para eu tratar logo. E a gente durante muito tempo baseou a avaliação da tuberculose limitada ao paciente com tuberculose. E aí já tem muito tempo que a gente está tentando mudar isso. E aí a gente antigamente chamava de infecção latente por tuberculose. Esse nome está mudando, hoje em dia a gente fala mais infecção por tuberculose. Quando eu falo infecção por tuberculose, eu quero falar daquela pessoa que ela tem o bacilo da tuberculose, mas ela não manifestou a doença. E quando eu falo só tuberculose, aí é o sinônimo da tuberculose ativa. Como se fosse tuberculose ativa e latente. Hoje a gente tem falado mais infecção por tuberculose e tuberculose.
Para não complicar, porque é muita coisa para vocês lembrarem, eu sempre vou pôr tuberculose ativa ou latente, só para facilitar a comunicação, assim. Tá? Então, por que a gente fala de tuberculose? Ainda tem um bocado de gente no mundo que sofre com tuberculose e que morre de tuberculose, mesmo com o avanço no tratamento. Um avanço discreto, tá? De um modo geral, doenças que afetam pessoas mais pobres têm uma evolução tecnológica mais lenta. Então, com a tuberculose não seria diferente. A gente passou muito tempo com a rifampicina, com a isoniazida, com a pirazinamida. Aí, mais recentemente, foi incorporada a tambutol. E aí, mais recentemente, isso virou um comprimido só. Antigamente, a pessoa tomava vários comprimidos. Ela tinha que tomar 4 vezes a quantidade de comprimido que ela toma hoje. Então, o paciente chegava a tomar 20 comprimidos por dia, porque eram comprimidos separados. Aí, o que fizeram? Junta tudo num comprimido só. Ficou um negócio desse tamanho, um comprimido grandão. Mas ali dentro tem 4 medicações. E é por peso. A quantidade de droga varia de 1 a 5 comprimidos todos os dias. E aí, o que a gente tem conversado muito com as pessoas? Para a gente trabalhar com a quantidade de gente com tuberculose a médio e longo prazo, a melhor forma que a gente tem é de identificar os contatos. Então, aquelas pessoas que moram, primeiro que moram com a pessoa que tem tuberculose. A gente faz uma avaliação dessa pessoa. Não dá para dizer que aquela pessoa pegou tuberculose daquele caso índice. Tipo, imagina que nós somos uma casa aqui. Aí eu peguei tuberculose, identifiquei primeiro em mim tuberculose. Aí comecei a tratar. Aí daqui a pouco a Lorena apareceu fez o exame do PPD e aí deu 8 milímetros. Aí ela vai fazer o tratamento para tuberculose latente. Mas dá para dizer que ela pegou de mim? Não. Ela pode ter pegado 1000 anos atrás. Ela pode ter pegado criança, adolescente, no primeiro show do Tiaguinho que ela foi. Ela pode ter pegado em qualquer lugar. Só que aí é a coisa do diagnóstico oportuno. Agora que eu tenho a oportunidade de fazer a avaliação, porque teve alguém dentro da casa que apresentou resultado positivo para tuberculose, doença, então aí fez a investigação e tratou. Quanto mais gente a gente identifica, mais gente a gente trata. E o tratamento para tuberculose latente, ele é bem vantajoso. A pessoa vai tomar 3 comprimidos, acima de 35 kg de peso corporal, ela vai tomar 3 comprimidos por dia, só que é uma dose semanal por 12 semanas. Então é muito menos comprimido do que a pessoa que tem tuberculose toma, porque ela toma todo dia até 5 comprimidos. Então em uma semana ela vai tomar 45 comprimidos. E a pessoa com tuberculose latente vai tomar 3 comprimidos uma vez por semana. Então ela vai escolher, tipo, toda segunda eu vou tomar 3 comprimidos por 12 semanas. Concorda que é muito melhor o tratamento? Então a gente tem tentado convencer as pessoas usando esse raciocínio. Dizer assim, olha, se a gente faz esse exame e dá positivo e você não está doente, que a gente faz o raio-x e o PPD. Depois a gente vai ver quando faz o IGRA. De modo geral a gente faz o raio-x e o PPD. Para que faz o raio-x? Para ver se não tem doença ativa. Então assim, raio-x está limpo ou tem alguma lesão, mas não é suspeita de tuberculose, então eu descarto a tuberculose ativa. Aí eu vou para o PPD. O resultado deu 2 milímetros, aí eu preciso fazer 2 perguntas para a pessoa. A primeira é mais importante. Você convive com alguém que tem tuberculose em casa, ou no ambiente de trabalho? Se a pessoa disser que sim, você vai tentar entender quantas horas por semana, como é esse contato e tal. Se for um contato para caracterizar convívio, que a gente vai já ver a diferença, contato e convívio, que a gente já viu, mas vai rever, aí a gente vai dizer para a pessoa, daqui a um tempo, que a gente vai já ver qual é, você tem que repetir esse exame do PPD para a gente avaliar o efeito booster. Esse incremento tem que ser maior que 10 milímetros. Então, se ele deu 2, mas pô, a gente
Vive junto, a gente é irmão, a gente vive junto e ele acompanha todo o meu processo de diagnóstico, sabe? Me levou para o hospital, eu internei um tempo, ele que ficou comigo todo o tempo, então assim, tem muito contato. Eu estou atendendo essa pessoa, eu desconfio que ele teve contato com a tuberculose. E por que no exame não apareceu ainda? Então, dali a 8 semanas, eu vou pedir para refazer o PPD. Tem que dar um incremento de 10. Tem que decorar, não é decorar, tem que prestar atenção, porque é muito comum errar isso depois. Porque assim, lembra que o resultado positivo é maior que 5 na primeira vez. Se o contato foi muito próximo, convívio, né? E aí eu vou pedir para repetir 8 semanas depois, só vai ser positivo se aumentar 10 milímetros. Então, se era 2 milímetros, tem que dar 12. Se era 1 milímetro, tem que dar 11. Se era 4... Então, assim, deu 4. Aí eu pedi para refazer. Aí na segunda vez deu 8. É negativo, ele não tem tuberculose. Não vai tratar a tuberculose latente, tá? Então, isso daí já tem que ficar mais ou menos na cabeça, porque o paciente espera que a gente saiba da orientação adequada para ele, né? O Brasil integra uma lista com 30 países com o maior número de casos de TB, e aí vocês sabem, né, que a tuberculose e o HIV sempre andam muito próximos. Os países do BRICS, que é um bloco econômico, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, concentra 38% dos casos de tuberculose no mundo. E o Brasil concentra 1/3 de todos os casos das Américas, Norte, Central, Caribe e América do Sul. Então a gente tem uma posição bem privilegiada na quantidade de casos de tuberculose. Aí só uma coisa, vocês acham que esses casos de tuberculose eles são homogêneos na população? Vocês acham que se a gente dividir a população naqueles parâmetros censitários, a gente vai ter tuberculose mais ou menos parecida em todos os grupos? É muito diferente, né? Então, quem é mais afetado por tuberculose? Mais pobre. São pessoas mais pobres, que estudaram menos, e mais suprimidos, pessoas privadas de liberdade, ou com história de privação de liberdade, os indígenas. Então, por que eu comento isso logo de cara? Porque quando a gente fala em combater a tuberculose, a gente tem uma preocupação diferente entre os grupos. A gente precisa ter ações mais especializadas para os grupos que apresentam um cenário epidemiológico mais complexo. Porque a tuberculose ela também contribui para perpetuar esse cenário de pobreza. Então, assim, eu sou pobre, eu pego tuberculose, porque eu pego tuberculose eu fico mais pobre. Porque eu estou com tuberculose, eu sou pobre, eu tenho uma nutrição mais desequilibrada, e aí isso vai perpetuando ciclos de pobreza nas comunidades afetadas. Então tem tudo isso para a gente pensar no cenário da tuberculose. Aqui é só para a gente ver que a tuberculose é a segunda doença infecciosa que mais mata no mundo. 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose. Em 2022, mais de 4 mil pessoas morreram e cerca de 30 mil adoeceram por tuberculose. É um cadinho de gente. Quando a gente vai ver aqui na UBS, na Newton Lins, a gente está num cenário de saúde que não é o principal cenário para a tuberculose. Nas UBSs da Zona Norte, a gente tem muito mais casos de tuberculose. Aqui a gente ainda está na Zona Sul, né? Zona Norte e Leste tem muito mais casos. A Gerlin de Medeiros bate a gente assim, de lavada, né? A gente está hoje com 21 pessoas com tuberculose ativa e 14 pessoas tratando tuberculose latente. Só daí tu já vê que tem alguma coisa estranha, porque a gente deveria ter mais gente com tuberculose latente, porque no caso índice ele vai ter mais do que um contato, né? Então na média a gente trata menos de uma pessoa para cada caso índice. A gente deveria inverter essa lógica se a gente quer acabar com a tuberculose no mundo. Mas isso é outro papo. É só para a gente ver que mesmo num cenário local, né, aqui dentro da UBS, a gente tem ainda 21 pessoas com tuberculose. E dessas pessoas com tuberculose aqui na UBS, vocês acham que elas têm tuberculose por qual motivo? Não. Mas vocês acham que elas pegaram tuberculose por quê? Qual foi a doença base?
fase ou a condição de saúde associada? Vocês acham que eles são mais desnutridos, mais HIV positivo, mais... São pacientes imunossuprimidos. Tá. Sim. No nosso caso, na nossa realidade aqui da UBS, a maioria dos nossos pacientes são diabéticos. E aí ele faz uma imunossupressão induzida pela diabetes. E aí é muito complicado pra gente, porque diabético tem muita glicose disponível, né? E aí a bactéria, toda bactéria, né? Ela precisa de glicose para ela reproduzir. Então você tem um cenário que você tem um meio muito favorável para o bacilo se multiplicar. Então, facilmente, pessoas com tuberculose têm uma piora no controle hiperglicêmico, porque doença infecciosa, de um modo geral, aumenta a glicose. Pode ver, qualquer doença infecciosa aumenta a glicose. A gente nunca diagnostica, muito difícil diagnosticar diabetes em um paciente internado no tropical, porque a gente já espera que uma doença infecciosa aumente a glicose, por causa do consumo da própria bactéria. Então, ela induz o corpo a produzir mais glicose para ela ter disponível. Só que no caso aqui da gente da tuberculose, o que acontece? A pessoa tem muito açúcar, muita glicose, a bactéria se multiplica mais, e aí várias vezes a gente precisa estender esse tratamento para 9 meses, 1 ano, passar de 1 ano, 1 ano e 3 meses, até a pessoa, que a gente geralmente no paciente com tuberculose, que é diabético, a nossa meta de glicose é menor que 180. Se ela tiver maior do que 180, eu preciso repensar todo o tratamento da diabetes desse paciente. Porque tem paciente que ele é polimedicamentar, ele toma um monte de remédio. Não, mas é receitado mesmo. O médico às vezes é pouco. Ele toma um monte de remédio. Esse daí mesmo. Ele toma um monte de remédio. Só que tem alguns, por exemplo, se ele está fazendo um monte de remédio, a glicose está menor que 180, tudo bem você manter. Agora, se na primeira consulta está maior que 180, o ideal, tira tudo, entra com insulina, NPH. Aí faz aquele cálculo padrão, que é metade do peso, né, na prática. Então, se tu pesa 80 quilos, tu vai fazer 40 unidades. Aí 2/3 de manhã, 1/3 à noite. E aí você deixa a insulina regular se passar dos valores que estão lá organizados naquela tabelinha. E aí você controla. Só que olha como é difícil. Eu tive um paciente diabético aqui na UBS, que ele tuberculose. Aí primeiro mês, controle negativo. Eu falei, pô, top. Primeiro mês já, controle da tuberculose negativo, tudo bem com ele. Segundo mês, 4 bacilos em 100 campos. É uma baciloscopia extremamente baixa, mas é positiva. Aí qual que é o protocolo? Solicita uma nova baciloscopia e encaminha para o Cardoso Fontes, porque lá tem uma endócrino, que é a doutora Ana, que atende as pessoas com tuberculose, para avaliar tratamento. E agendei uma consulta médica, para a médica participar da decisão e tal, tudinho com ele. E aí, nessa baciloscopia que eu tinha pedido nesse dia, quando veio depois, já veio uma cruz de bacilo, já é uma titulação mais alta do que 4 campos. E aí, moral da história, ele está no 5º mês hoje positivo para tuberculose. Só que mês passado, o que eu descobri? Ele não estava tomando a NPH, ele só estava tomando à noite, porque ele não gostava de se furar. E realmente é meio chato, não sei. Ele não gostava de ficar se furando, ele tinha medo da agulha quebrar, que ele achava ela muito fina. E ele é grandão, ele já tem agora 50 e poucos anos, mas ele treinou a vida toda, então ele ainda tem muito músculo. E ele diz assim, pô, isso daqui vai quebrar dentro de mim, vai dar uma BO e tal. Aí tinha uma pessoa, ele é pastor de uma igreja, e tinha uma fiel, não sei como chama, que ela ia toda vez na casa dele, mas ela só podia ir à noite. Então ele só estava tomando a dose da NPH da noite. E a dose da noite é menor que a do dia, né? 2/3 de dia, 1/3 à noite. Então ele estava fazendo hipodose da insulina, e aí, provavelmente por causa disso, a bactéria voltou a se multiplicar e apareceu positiva depois. E agora ele está no 5º mês ainda com baciloscopia positiva. Aí ele voltou para a fase intensiva. Quando a gente vai fazer a conta, ele vai fazer 1 ano e 3 meses de tratamento de tuberculose. Só por causa dessa falta de observação sobre o manejo
Porque é uma coisa que eu sempre discuto com os médicos. Então, prescrever é a parte mais fácil da medicina. Eu saber o que a pessoa tem com base no exame, fazer uma prescrição, isso não é um grande desafio, né? O duro é ver se a pessoa vai aderir àquele tratamento, se ela, ou por questões financeiras para comprar droga, ou pela adesão. Ele tomava um monte de comprimido, ele tinha aqueles negócio de pôr remédio, tudo organizadinho por dia, sabe? Tudo direitinho. Quando mudou para insulina, ele não conseguiu seguir naquela boa adesão que ele tinha. E a médica bem intencionada achou o seguinte: pô, ele toma esse remédio direitinho, ele vai tomar a injeção também direitinho da insulina. Mas não deu certo. Aí numa dessas a gente perde o controle sobre o tratamento de tuberculose. E aí a tuberculose, para a pessoa piorar, internar e até morrer, é uma possibilidade. A gente nunca acha que vai acontecer com o nosso paciente, mas de vez em quando acontece. Então, a gente tem os dados de tuberculose bem interessantes na região norte como um todo. Roraima tem passado vários estados muito rapidamente, assim, mas tudo por causa do fluxo migratório. A gente tem casos autóctones, né, casos locais, sempre tiveram, mas essa explosão de casos vem por causa do fluxo migratório. Então, assim como para HIV, casos detectados, incidência, para a tuberculose também teve um aumento do coeficiente de incidência da tuberculose lá, mas se você for ver a região norte, nós somos os mais coloridos, os mais escuros, né? Onde tem mais casos de tuberculose no Brasil é na região norte. E aí tem vários fatores que influenciam, né? Porque se você olha aqui no Rio de Janeiro, tem 70 casos para 100 mil habitantes. É bastante caso também. Só que quando você vai ver a realidade do Rio de Janeiro, é muito nas comunidades, né? Nas favelas. É muita gente morando em ambientes muito reduzidos. Então dorme muita gente dividindo o mesmo cômodo. Tem as questões sociais que são relacionadas com tráfico, milícia, enfim, tudo isso, né? E aí lá tem esse cenário de tuberculose, muita gente. Aqui no Amazonas, a gente não tem tanta gente por metro quadrado quanto no Rio de Janeiro. Então, o que vocês acham que causa tuberculose, causa esse dado desse tamanho no Amazonas? Por que a gente tem 80 casos para 100 mil habitantes? É tão perto do Rio e a gente ganha bem ainda, né? O que vocês acham que causa mais tuberculose aqui no Amazonas do que, sei lá, São Paulo, por exemplo, proporcionalmente? Aqui tem muita gente que não fica também por causa do HIV, acaba sendo a oportunista mais. Tá, pronto. Esse é um dado interessante, porque como a gente tem mais HIV, a gente já espera que pode ter mais tuberculose mesmo. E como eu falei, né, se a gente for... Todo dado que é apresentado dessa forma, ele corre risco de alarmar de um jeito errado, né? Porque aparece assim, 81 casos para 100 mil habitantes. Então, não quer dizer que todos os municípios têm essa proporção de casos. Manaus tem muito mais casos do que qualquer município do interior do estado. Depois é Parintins, aí Itacoatiara, aí vai indo. Mas assim, muita diferença. Então a gente tem muito caso de tuberculose concentrado em Manaus, comparando com o estado. Mas vocês acham que em Manaus é igual? Não é também, né? Então já que tem os casos de tuberculose em Manaus, naquelas comunidades que são mais parecidas com o cenário que a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo. Porque a gente não tem o hábito de chamar de favela, né? Aqui no Amazonas a gente não chama. Se colocar favela na Amazônia, a gente não tem assim, a gente não organiza dessa forma na nossa cultura, né, esse ambiente de favela. Mas se você for ver, aqui em Flores a gente tem acompanhado uma paciente, porque a gente não entrou. Depois eu fui lá na casa dela, porque ali era uma casa enorme antigamente, e aí ao longo do tempo ela foi sendo desmembrada, e aí ela virou várias kitnets. É uma sala assim, cozinha, um banheiro e meio que acaba ali. E algumas tem quarto, outras meio que dormem na sala, ficou assim. E aí é um monte, assim, tem umas 10 kitnets pro fundo, sabe? Um negócio grandão. Ali tem tráfico de drogas, ali tem muita pobreza. No caso da Dona Rosa, ela dorme sozinha ali. Mas tem uma kitnet que é do tamanho da dela que tem 12 pessoas. Então, é um cenário que é muito social mesmo. E aí, por ali que a tuberculose
Aí quando aparece um caso de tuberculose no meio é uma casa que, se você for ver, moram 80 pessoas. É o mesmo, compartilha o mesmo ambiente, lavam roupa juntos ali no mesmo espaço e tal. Então, e ela deu até uma dor de cabeça para mim. Ela estava tomando um comprimido só. Aí eu voltei lá com outro. E aí encaixinada, ó. Tá, deixa eu pular aqui porque já chega de. Porque só para ver quanto a gente morre de tuberculose todo ano, né? A gente fala assim, parece pouca gente, não é um dado que chama tanta atenção, né? Tipo, 5 mil pessoas. A gente tem aqui no Brasil 250 milhões, não sei. 200 um pouquinho aí de milhão de gente. Então 5 mil pessoas. Aí a gente sempre gosta quando dá essa aula. É a mesma aula que a gente dá na prefeitura, para as UBS, quando a gente está fazendo treinamento para ampliar a capacidade de detecção de casos de tuberculose. A gente sempre gosta de dar esse exemplo de avião, né? Porque avião, quando cai, sempre chama muita atenção, né? É sempre uma notícia meio desagradável, assim. Ano passado até tinha caído mais avião do que na média, mas em geral cai pouco avião no mundo, assim. Não é uma coisa comum de acontecer. É muito mais seguro viajar de avião do que de qualquer outro modal, na média, né? Então o Boeing 737-800, que nem é um avião tão grandão, mas ele transporta 189 passageiros. É isso que faz voo doméstico, assim, a gente anda aqui só nele. É como se tivessem caído 27 aviões em 2023. Então, é muito mais avião do que costuma cair, na média. Isso só no Brasil. É como se tivesse caído 27 aviões que faz esses Manaus, Brasília, Manaus, Nordeste. Na média seria o quê? Um avião por 2 aviões por mês, às vezes 3. É muita gente, né? Tá, então a TB permanece como um problema de saúde pública. Aí, como eu comentei com vocês, ela perpetua ciclos de desigualdade, de exclusão social. Ela não é uma exclusividade do Brasil. A gente tem o cenário da tuberculose dos países do BRICS, por exemplo. A gente tem vários outros países com muitos casos de tuberculose. Mas aí a gente, quando olha, a gente ainda para numa questão que é importante. Como é que a gente diagnostica? Porque quando eu estou na UBS, eu não tenho acesso ao raio-x. Eu não tenho acesso ao PPD sequer. Eu não tenho acesso ao IGRA. Eu posso solicitar e dizer para a pessoa onde faz e ela vai lá fazer. Eu tenho acesso ao exame de SCAR. E aí a gente tem usado essa estratégia até hoje para fazer diagnóstico, né? Então esses são os exames mais comuns para o diagnóstico de tuberculose. Depois eu vou falar na aula sobre HIV, mas a gente tem um outro exame que chama pesquisa do antígeno diparabinomalum, o LF-LAM. O LF-LAM a gente usa em pessoas que têm um CD4 baixo, pessoas com HIV, em fase de AIDS. Essas pessoas ela tem uma reação imune muito diferenciada, e aí se eu fizer o PPD, ele vai dar 0. Porque o PPD precisa que a pessoa responda imunologicamente para ele poder dar positivo. Então, no caso dessa pessoa, ele não vai dar positivo. E aí, essa pessoa também, por causa da imunidade, costuma ser paucibacilar. Ele tem pouco bacilo, e aí no SCAR não aparece bacilo. Quando eu faço raio-x, às vezes tem tanta coisa que é difícil até para o radiologista identificar exatamente cada coisa do raio-x. Ele vai ter derrame pleural, vai ter processo infeccioso cavitário, que vai ser sugestivo para as histoplasmoses, vai ter processo de pneumonia, e ali no meio pode ter um consolidado, uma infiltração de tuberculose. Então fica um raio-x meio confuso para avaliar em uma pessoa imunossuprimida. Então nessa pessoa eu posso fazer esse LF-LAM. Ele é um teste rápido, é um exame de urina, e aí ele dá um resultado qualitativo, positivo ou negativo. Se der positivo em uma pessoa com CD4 menor que 200, já é suficiente para iniciar tratamento de tuberculose. Mas é um diagnóstico muito específico para uma população muito específica. Então, ele não entra na aula de tuberculose, tá? A gente vai estar pensando nos métodos diagnósticos para a população em geral ou para outras populações que não vivem com HIV. E aí na aula de HIV eu comento sobre os outros exames que a gente pode fazer para esse grupo. Tá?
Então, bora pensar aqui no Rubem Nilson, homem, 40 anos, tossindo há 15 dias, perdeu peso, está suando muito à noite, mesmo ar-condicionado, ventilador, enfim. Ele foi ao OBS, aí eles disseram para ele, coleta exame de escarro. Aí a primeira coisa, quem pode me dizer como é que coleta o exame de escarro? Rapidinho, só para... Tipo, você vai dizer assim, ó, o João vai coletar exame de escarro. Explica aí para ele, Paulo. Pronto. Puxa lá no fundo, professor. Puxa lá no fundo. Tá. Ó. Primeiro que está em ambiente aberto, né? Tá, assim, agora com calma. De um modo engraçado essa garrafa d'água, né? Olha como é. Olha como é. Uma bala. Parece uma bala, né? Uma bala. Gostei, isso é diferente. Ó, você vai dizer para a pessoa o seguinte: vocês acham que a gente coleta no mesmo dia ou manda voltar no outro dia? A gente tem tentado o seguinte, ó, o melhor resultado é em jejum, ok? Só que a gente tem visto que muita gente, quando a gente manda vir no outro dia, não vem. E aí, dependendo do território da OBS, você tem dificuldade para encontrar aquela pessoa depois. Então, o que a gente tem feito como estratégia para otimizar o diagnóstico? A gente coleta no mesmo dia. A gente só pede que a pessoa esteja 2 horas em relação à última alimentação. No geral, a pessoa que está doente come menos. Então, é muito comum a pessoa já estar um tempo sem se alimentar. De um modo geral, ele vai ficar um tempão ali na OBS, né? Chegar, marcar consulta, triagem, chegar no consultório. Então, meio que é comum já ter 2 horas sem ter comida. E quando comeu, geralmente não é um negócio muito pesado, assim, é uma besteira que ele comeu. Então, a gente orienta que colete no mesmo dia. Aí, para coletar no mesmo dia, a gente diz para a pessoa, a gente leva a pessoa para um local aberto, geralmente é debaixo de uma árvore, mas é um local aberto, ventilado, com raio solar e tal. E a gente dá o potezinho e diz para a pessoa: tussa. Se a pessoa não está tossindo espontaneamente, ela simula uma tosse, respira fundo, né? Simula a tosse, e aí aquele, como o João representou bem, lá do fundo da alma da pessoa, lá do pulmão mesmo. Aí eles caem. A gente manda aquela amostra para o laboratório. Isso vai ser a primeira amostra. E a gente orienta a pessoa que no outro dia de manhã, em jejum, faça uma coleta em casa e leve para o OBS, vai ser a segunda amostra. E aí a gente tem trabalhado assim com 2 amostras para fazer diagnóstico da pessoa com tuberculose. Porque o primeiro pode dar negativo, pode vir com resto alimentar, mas é o risco de dar positivo, que é uma coisa que pra gente é boa, né? Melhor eu perder uns cartuchos de vez em quando, porque não vou conseguir fazer o exame, mas ampliar a capacidade de detecção na primeira amostra do que deixar de fazer de todo mundo. Então a gente tem feito assim, tá? No mesmo dia já orienta, aí a gente diz para a pessoa: olha, hoje beba bastante água, à noite durma sem travesseiro, aí no outro dia de manhã, quando acordar, pode enxagar a boca com água, não escove os dentes com creme dental, com enxaguante, só com aguinha, aí escarre nesse coletor e traga para o OBS. A gente sempre pede da pessoa que ela escarre próximo da hora de ir para o OBS, tá? Não pode escarrar de madrugada e deixar, porque a viabilidade da amostra é em torno de 2 horas depois da coleta. Então a gente tem que processar essa amostra num tempo hábil, né? Senão vai dar um resultado falso negativo. Então, só para a gente entender a dinâmica do exame de escarro. E aí o nosso amigo Rubem Nilson passou para essa experiência. No dia seguinte, ele coletou o material e recebeu o resultado. BAR positivo. O caso foi notificado no ITB, que é o sistema da prefeitura que a gente faz a notificação dos casos de tuberculose, e foi iniciado o tratamento com rifampicina, zoniazida, triazinamida e tanutol. Até aqui, tranquilo, né? Vocês acham que só tratar o Rubem Nilson vai bastar no controle da tuberculose? Isso aqui ninguém vai errar na prova. O que falta mais? Aí esse gráfico, sempre gráfico chama atenção, né? Esse artigo já está ficando velhinho, de 2013, mas ele mostra como
a gente impacta na evolução da tuberculose ao longo dos anos com as medidas de prevenção tradicionais. Então, se eu só tratar tuberculose ativa, eu vou ter em 2050 mais ou menos 500 casos para 100 mil habitantes. Então, não dá para dizer que você alcançou o controle da tuberculose se você tiver ainda 500 casos para 100 mil habitantes. E aí, se eu tratar a tuberculose ativa e tratar a tuberculose latente, eu vou alcançar a minha meta de controle, que é menos de 100 casos para 100 mil habitantes. E essa é a única forma que me dá segurança para chegar nesse dado, que para a gente é próximo de zero, né? Mas se você for ver aqui, está bem menor que 100, né? Aqui vai estar em torno de 15, 20 casos para 100 mil habitantes. Então, o que resolve o problema da tuberculose? Tratar a tuberculose ativa e latente. Se for isoladamente, é melhor, para fins epidemiológicos, tratar os casos de infecção latente do que os casos de infecção ativa. Eu vou ter mais impacto na redução de casos até 2050 se eu tratar a tuberculose latente do que se eu tratar a tuberculose ativa. Claro que a gente não quer alcançar esse dado dessa forma, porque uma parte desses pacientes com tuberculose ativa vão sair da conta porque eles vão morrer. E aí em 2050 eles não vão ter tuberculose porque não estarão mais vivos aqui nesse planeta conosco, se a gente tiver. Mas o ativo não vai estar transmitindo a TV ativa? Vai. E o latente não? O latente não. Mas isso não seria pior? Melhor tratar o latente. Entendi. É porque assim, ó, o raciocínio é o seguinte: se eu tenho um caso de tuberculose ativa, ó, preste atenção. Se eu tenho caso de tuberculose ativa, eu vou transmitir tuberculose para até 15 pessoas por ano. É o que diz no manual, né? Então a gente tem uma capacidade de transmissão alta. Agora, quando eu detecto e trato uma pessoa com tuberculose latente, eu nunca mais me preocupo com tuberculose naquela pessoa. Esse é o raciocínio. Como a gente tem uma transmissão de tuberculose em grupos segmentados, então se eu consigo tratar, por exemplo, se eu chego num cenário ideal no Brasil, eu consigo tratar todo mundo que tem entre 20 e 49 anos, com renda salarial média menor que o salário mínimo, que é o grande grupo que tem tuberculose no Brasil, aquela pessoa que tiver tuberculose ativa, ela não vai ter para quem transmitir, porque aquela outra pessoa vai estar protegida, já pelo tratamento que fez lá atrás. Então você acaba reduzindo a capacidade de transmissão daquela pessoa também naquele grupo. Agora, se eu só trato tuberculose ativa, eu sempre vou ter um déficit entre o diagnóstico e o início do tratamento. Mais ainda se eu considerar o início dos sintomas e o início do tratamento. Eu nunca vou conseguir ter um cenário em que eu garanta que aquela pessoa não transmitiu para ninguém, no caso de tuberculose. Então a gente sempre vai ter essa diferença entre tratar tuberculose ativa e latente. Por isso que o ideal é tratar os dois, que é o que vai me garantir a redução de 90% dos casos, que é a meta da estratégia Fim da TB. É uma estratégia bem organizada, todo um protocolo, com metas bem organizadas. Agora, se eu tivesse num cenário hipotético, eu nunca vou ter esse cenário no mundo real, porque eu não tenho como deixar de tratar a pessoa que está doente. A pessoa que está doente, ela vai me chamar a atenção e eu vou precisar tratar ela de qualquer jeito. Agora, a questão aqui é que se eu consigo tratar as pessoas que não estão doentes, eu na prática estou evitando que elas adoeçam lá na frente. Aí eu acabo tendo no modelo matemático uma redução mais acentuada dos casos nesse grupo. Porque são as mesmas pessoas. Para vocês terem ideia, eu trabalhei com tuberculose no mestrado em 2012, 13, assim. Depois trabalhei um tempão lá no Tropical com tuberculose. Aí depois eu na UBS, um monte de casos de tuberculose. E aí até hoje o meu IGRA é negativo, o meu PPD é menor que 5. Por quê? Porque a gente, eu nem lembro se eu coloquei esse slide, mas a gente tem um slide famoso também, que ele mostra pra gente assim, quantos por cento das pessoas que são expostas à tuberculose, o bacilo consegue chegar no pulmão. Porque a gente tem sistema imune, né? A gente consegue eliminar de cara várias vezes a exposição à tuberculose, ela não faz infecção na gente. Às vezes em que há infecção,
mais de 85% dos casos evolui para a forma latente. Mas desses casos que evoluem para a forma latente, menos de 5% evoluem para a doença ativa. Então, no fim das contas, a quantidade de pessoas que pegam tuberculose, porque quando a gente fala que pega tuberculose, a gente sempre vai ficar na cabeça que adoeceu por causa da tuberculose, né? A quantidade de gente que adoece é muito pequena em relação à quantidade de gente que é exposta todos os dias por tuberculose, sabe? E aí, depois eu mostro esse gráfico para vocês, que ele tem as proporções direitinho de casos. Aí aqui, olha como a gente trabalha hoje. Quem são contatos? Aí lembra da aula de 2 semanas atrás? Contato é todo mundo que teve contato. Então, se eu... Cadê um exemplo, né? Se eu encontrei alguém depois de muito tempo e... no shopping, assim, rapidinho, só um cumprimento, assim, encontrei o Ricardo, 1000 anos. Tudo bem, tá. Tchau. Aí eu tinha feito exame de descarga 2 horas antes, 2 horas depois saiu resultado positivo. Ricardo é meu contato? Ele é contato. Calma. Contato é todo mundo que teve contato com um caso de tuberculose que está transmitindo. Esse é contato. É uma definição. Tá. Eu vou investigar a tuberculose latente em todos os contatos? Não. Quem eu vou investigar? Eu tenho critérios. Quando a gente vai ver esses critérios, eles fazem diferença entre contato e convívio. Então, uma coisa é eu ter contato, outra coisa é eu ter convívio. Eu vou priorizar com quem eu tenho convívio. Onde que eu convivo mais com as pessoas? Aí é proporcionalmente. Em casa, no trabalho / universidade, né? Depende do contexto que a pessoa vive. Os amigos e outros grupos que a pessoa participa. Grupo da igreja, não sei. Outros movimentos que a pessoa faz. Mas geralmente a gente segue esse raciocínio. Então, a primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa que tem tuberculose é: com quem você mora? Aí a gente já começa a entender quem são os contatos intradomiciliares. Depois a gente vai. Você trabalha? Como é o seu ganha-pão? E aí a gente vai tentar entender as pessoas que trabalham junto com essa pessoa. Depois os amigos. Depois a gente vai para outros grupos. Quem que a gente vai investigando primeiro? Casa, trabalho, escola, enfim, amigos e os outros grupos depois, tá? Aí aqui foi o que eu falei. Toda pessoa que foi exposta ao caso índice é um contato. Toda pessoa é um contato. Quem que eu vou investigar? Quem tem convívio. Esse convívio pode ocorrer em vários ambientes. A quantificação da exposição é variável. Não é todo mundo que é exposto da mesma forma. Porque, imagina assim, em casa eu posso ter um ambiente que é mais aberto. As janelas ficam mais abertas, circula mais o vento. É diferente daqui, que a gente está meio confinado no ambiente, né? A gente tem a visualização da natureza, mas assim, a gente não tem ar circulando natural lá na sua área, em ambientes fechados. Então, aqui a gente acaba tendo um contato mais alto do que no cenário que eu estou dividindo a mesma quantidade de horas, mas um ambiente aberto, circulando ar. E é aqui que eu vou tentar entender isso. Então, eu vou trabalhar com os contatos intradomiciliares ou próximos. Alguém que nos 3 meses anteriores dormiu na mesma casa por pelo menos uma noite por semana, ou passou mais de 1 hora por dia no local. Então, eu vou pegar assim, média, 1 hora por dia. Então, assim, se eu almoço todo dia com o Paulo, e a gente gasta um tempinho no almoço, capaz de eu ser contato dele ou ele meu contato. Então, você vê que não é tanto tempo assim, né? Um almoço todo dia com uma pessoa, você já pode ter um contato. Ou, pelo menos 5 dias da semana. E aí tem um outro critério. Peraí, vou passar. Você já está dormindo na mesma casa por pelo menos uma noite por semana. É isso, ó. Nos 3 meses anteriores, dormiu na mesma casa por pelo menos uma noite por semana. Mas é 3 meses, uma noite por semana. Ou passou 1 hora por dia por pelo menos 5 dias da última semana. Esse raciocínio que a gente usa. Aí fechou a definição de contato. Na avaliação de contatos, eu sempre vou prestar atenção no seguinte: nada impede o contato de ser sintomático respiratório.
Então, eu vou ter que avaliar a primeira coisa do contato. O senhor está tossindo? O senhor está bem de saúde? O senhor teve falta de ar? Teve alguma... sei lá, qualquer coisa. E aqui, como a gente vive em Manaus, vocês sempre têm que pensar, as pessoas gripam, tem resfriados, tem esquinoviroses, tem rinites, tudo gera sintoma respiratório, né? Para o protocolo da TB, a gente deveria fazer investigação de todo mundo que convive com tuberculose e apresenta esses sintomas. Só que não deveria ser uma pergunta de segundo plano. Então, assim, quando vocês forem atender uma pessoa em Manaus que está tossindo, você sempre deveria perguntar dela se você teve contato com a tuberculose. Porque você pode estar fazendo uma investigação do contato ao contrário. A pessoa veio por causa de uma gripe ou uma síndrome que ela acha que é viral. Mas se ela teve contato com tuberculose, você vai ter que pedir o raio-x do tórax, perfil e o exame de escarro e o PPD. Tá? Aí, se a pessoa é assintomática, a gente só vai pedir o PPD e o raio-x. Acabou. Se a pessoa vive com HIV, a gente tem feito tratamento da ILTB independente da própria tuberculina. Todo mundo que vive com HIV, a gente tem feito tratamento da tuberculose latente, por causa da associação muito forte entre as duas infecções. Mas aqui deu para entender? Então, qual é a diferença entre os dois? O exame de escarro. Se a pessoa está tossindo e tem secreção, vamos pedir exame de escarro. Se a pessoa não está tossindo, não tem secreção, eu não vou pedir exame de escarro. Agora, até hoje a gente tem confusão no próprio serviço de tuberculose. Às vezes a gente pega, porque antigamente, quando a gente começa a ficar velho, a gente começa a sentir, mas antigamente, o que a gente fazia? A gente só podia PPD de quem não tinha sintomas respiratórios. Porque a gente estava fazendo na nossa cabeça uma diferença, se eu estou investigando tuberculose ativa ou latente. Aos poucos a gente tem mudado isso. Hoje a gente está procurando investigar tuberculose de um modo abrangente. Então, se a pessoa chegou no consultório com tosse, contato de tuberculose com tosse, eu vou pedir o raio-x e o exame de escarro por causa da possibilidade da tuberculose ativa, e eu vou pedir o PPD para investigar a tuberculose latente. Bem, você não está tossindo? Não, só se ela estiver tossindo, eu peço exame de escarro. Se ela for sintomática respiratória. Agora, se ela não estiver tossindo, mas ela teve convívio com uma pessoa com tuberculose, aí eu vou pedir só o PPD e o raio-x. Agora, qual é o problema? Já teve serviço que dizia para o paciente assim, não, você não tem que fazer PPD, porque você está tossindo, você tem que fazer o escarro. E na verdade a gente está tentando não diferenciar mais dessa forma. Porque qual é a lógica? Imagina que Paulo chegou comigo no consultório, ele está doente, está tossindo. Ele não está doente, ele está tossindo. Aí beleza, aí ele teve contato com o João, com tuberculose, aquela tosse lá, fez o exame e deu tuberculose. Aí beleza, quando o Paulo chega no consultório, o Paulo é um homem de 25 anos, Paulo? 24? O Paulo é um homem de aproximadamente 24 anos, saudável, não é um perfil que a gente vê na UBS. Vocês veem na UBS, gente, homem branco tatuado, com sapato da Lacoste? Não é uma pessoa que parece que vai na UBS com frequência. Não é o perfil que a gente está acostumado. Então, quando o Paulo chega na UBS procurando atendimento, o que eu faço? Fazer o raio-x, fazer o escarro, fazer o PPD, aferir a pressão, ver teste rápido. Quando o Paulo vem na consulta seguinte, ele já vai trazer todos os exames para você. Então você vai olhar, raio-x está normal, o escarro está negativo, vou afastar a tuberculose ativa. Vamos tratar como síndrome gripal, vou ampliar a minha investigação. Mas se o PPD deu 8 milímetros, eu já vou tratar a tuberculose latente. Qual é a chance do Paulo vir fazer o raio-x e o escarro, aí depois ele voltar para fazer o PPD? É muito difícil, ele vai dizer, não é tuberculose, para que eu vou fazer esse exame? E aí a gente acabava investigando tuberculose latente. Então a nossa tentativa de pedir todos os exames ao mesmo tempo, quando o Paulo chegar no consultório, eu vou ver. Ele tem tuberculose, ativa ou latente?
Sim ou não. Se for não para as duas coisas, eu vou ver o que ele tem. Se for sim para uma das duas, eu vou tratar. Mas aí diminui o risco de eu não tratar uma tuberculose latente, porque eu só investiguei tuberculose ativa. Tá. Aí o Rubenilson, ele tem essa família aqui. A esposa dele, a Ruben, é imunossuprimida. Qual a principal pergunta a ser feita para definir o manejo inicial dos contatos? Qual é a primeira coisa que a gente vai perguntar do paciente? Tá tossindo? Pronto, se ele tem sintomas. É a primeira coisa. Porque se ele tiver sintoma, eu vou pedir exame de carro. Se ele não tiver, eu vou pedir só os outros exames. Então, a primeira coisa é isso mesmo, se ele tem sintoma. Se ele tem sintoma, eu vou investigar a tuberculose. Se ele não tem sintoma, eu vou investigar a tuberculose também. Mas a forma latente. Aqui. Tá. Aí aqui, ó. Estima-se que 25% da população mundial está infectada pela bactéria tuberculose. Então, um monte de gente. Se aqui a gente tivesse 100 alunos, é como se a gente estivesse dizendo que 25 tem tuberculose. Se a gente fosse levar para um consultório, provavelmente a maioria nunca investigou tuberculose na vida. A maioria de vocês provavelmente nunca fez um PPD na vida. Ao mesmo tempo, alguns de vocês já são profissionais de saúde, ou no mínimo já tiveram contatos com pessoas com tuberculose, várias vezes sem máscara. E a gente tem uma realidade no serviço de saúde, mesmo em serviço hospitalar, os isolamentos, eles são mais ou menos assim, né? Se a gente for ler a resolução que regulamenta os isolamentos, tem toda uma infraestrutura que, de um modo geral, ela não é atendida nas enfermarias. Então, na prática, aquela pessoa está num quarto só para ele. Mas ele está num quarto só para ele, não garante isolamento. Então, a gente está circulando nesses ambientes, né? E aí a gente nunca fez PPD. O que tem relação com a possibilidade de eu adquirir uma tuberculose e ficar doente? O grau de exposição. Então, quanto mais tempo eu passo em convívio com uma pessoa com tuberculose, mais chance eu vou ter de ter tuberculose. A outra coisa, infectividade do caso, porque tem pessoas que têm mais bacilos do que outras. Então, se a pessoa tem muito bacilo, ela está tossindo e escarrando muito, e eu passo muito tempo com ela, a chance de eu pegar tuberculose aumenta também. E a outra coisa são questões do sistema imune, que são questões individuais. Porque mesmo com uma pessoa que está transmitindo muitos bacilos e eu estou tendo muito convívio, de repente o meu sistema imune é tão bom que ele está conseguindo responder àquela infecção. E aí eu posso sequer ter tuberculose latente. Aí outra pessoa que às vezes nem teve tanto convívio, ou a infectividade do caso nem era tão grande, mas o sistema imune mais ou menos, aí a pessoa apresenta uma infecção latente em princípio. Então é outra coisa também, a gente geralmente não sabe muito como é a nossa imunidade, né? A gente não tem uma cultura de ter consultas voltadas para esse grau de prevenção. Tipo, como é a minha imunidade para encarar todas as doenças que o mundo exige que eu me prepare para atender? Tá. Aí, só para lembrar que infecção é uma coisa, adoecimento é outra, e aqui é muito confuso. Eu tive uma pessoa que me procurou o UBS, ela foi atendida no serviço particular por uma pneumo, e a pneumo indicou o tratamento da infecção por tuberculose. E aí ela chegou na UBS com encaminhamento para fazer o tratamento da infecção por tuberculose, estava escrito assim no papel. E aí o pessoal não estava entendendo. Quando eu falo pessoal, é todo mundo, isso daqui tem que ser uma linguagem comum. Então o pessoal da recepção, da triagem, quem viu primeiro não entendeu o papel. Aí a primeira enfermeira que atendeu ela disse o seguinte: olha, tem que fazer o exame desse carro, porque você não tem esse carro, como é que... Eu não posso começar o tratamento de tuberculose sem exame desse carro. Aí pegou, pediu esse carro e raio-x da mulher. E liberou ela. E aí ela tinha contato com a médica por telefone, ela disse assim: olha, eu vim aqui na UBS, aí pediram para fazer esse carro, não sei o quê. Aí ela disse assim: não é assim. E aí a paciente ficou ali, perdida ali, sem saber o que fazer. E aí teve uma hora que eu percebi ali um movimento, e eu geralmente não sou muito de procurar
trabalho dessa forma, assim. Mas eu fui lá e perguntei, posso ajudar? Tá tendo uma dúvida, tá acontecendo alguma coisa? Aí o funcionário já estava meio estressado, disse assim, tá com tuberculose, não quer fazer exame de escarro. Pior que ele falou alto, assim, foi meio chato. Eu processava, mas não falei nada também. Não falei nada. Aí eu peguei assim, não, deixa que eu vejo aqui. Já fui levando ela para o consultório. Assim. Aí cheguei e me conta o que está acontecendo. Para resumir a história, ela tinha artrite reumatoide, ia começar um tratamento com metrexato. E aí ela fez o IGRA, deu indeterminado, mas como ela ia começar o tratamento com metrexato, a imunidade ia baixar, aí a médica pegou e disse assim, faz um tratamento para infecção por tuberculose, que é a ILTB. Era só isso para fazer. Eu fiz a notificação da ILTB, rifampicina com isoniazida, 3 comprimidos, pronto. Tipo, é só questão de comunicação. Agora a gente vê muito enfermeiro, muito médico que ainda se confunde com esses termos, não pode, porque isso tem muito impacto para a pessoa. Você imagina deixar ela sem tratar tuberculose latente, porque ninguém entendeu o que estava acontecendo ali? Não pode acontecer. Então uma coisa é a infecção, outra coisa é o adoecimento. Mas a infecção é o caminho para o adoecimento, né? Então a gente tem trabalhado para evitar essa progressão. Tá. Como definir o diagnóstico de infecção por Mycobacterium tuberculosis? Qual desses exames vocês acham que faz o diagnóstico da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis? B, IGRA. Tá, é prova tuberculínica ou IGRA, ok. Se eu quiser fazer uma avaliação da capacidade de transmissão da pessoa, aí eu escarro com BAR. Indiretamente, o escarro com BAR, ele faz também o diagnóstico de tuberculose, porque se a pessoa tem a tuberculose no escarro, também tem a infecção por tuberculose. Mas eu já vou tratar ela como uma pessoa doente. Aí aqui a prova tuberculínica, que vocês devem conhecer. Só não que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Bora lá. A prova tuberculínica vocês conhecem, né? Quem pode fazer a prova tuberculínica? Todo mundo. Tá? Todo mundo pode fazer. A gente tem uma tentativa de reduzir o tempo de leitura para 48 horas. Porque eu posso ler até 72 horas. Mas aí se eu antecipo, na prática eu ganho um dia para ir atrás da pessoa se ela não vier fazer a leitura. Porque se ela não vier fazer a leitura no tempo certo, depois eu preciso esperar pelo menos 60 dias para repetir o exame. Porque ela ainda vai ter o PPD no corpo dela e ele vai bagunçar a interpretação do resultado. O que significa a prova tuberculínica? Se a pessoa tem uma infecção por tuberculose. A gente considera um resultado positivo quando é acima ou igual a 5 milímetros. E aqui é o endurecimento, tá? Tem gente que olha só a parte vermelha, não é? Tem que sentir. Aí é a coisa da conversão que eu conversei com vocês. A gente faz exame de conversão de 3 a 12 semanas. A gente está acostumado na rotina a fazer com 8 semanas. A gente orienta a pessoa, daqui a 8 semanas faz o PPD. Agora, o que vai determinar se vai ser 3 ou 12, ou 8 ou 7? O grau de proximidade, porque é uma tacada única. Depois, se der negativo com 3 semanas, não adianta eu querer repetir com 12. É uma vez só que tu pode pedir. Então a gente deixou mais ou menos pactuado que 8 semanas é suficiente para dar tempo de todo mundo reagir positivo quando for o caso. Tá? Então de 3 a 12 semanas tem que ter um incremento maior ou igual de 10 milímetros. Todo mundo entendeu isso, né? E professor, faz essa prova e depois faz a PPD? Não, é assim. Eu fiz o PPD. O PPD é isso daqui. Pois é. Eu fiz o PPD.
aí deu 1 milímetro. Só que eu tenho muito contato com o caso índice. E aí o médico, quando está olhando o resultado, diz assim, estranho, só 1 milímetro. Porque está de todo o tempo, tá? Vamos repetir esse exame. Quando? Daqui a 12 semanas, daqui a 8 semanas, você vai decidir. Depende do grau de infectividade, depende do... Aí, na dúvida, 8 semanas. Tá? Quando ele vier repetir, ele vai fazer o mesmo exame de novo. Só que quando você for interpretar o resultado, tem que aumentar 10 milímetros. Então esquece aquela coisa de 5 milímetros positivo. Não tem mais isso. Agora tem que dar mais 10. Então se deu 1, tem que dar no mínimo 11. Se der 10, é negativo. Se der 11, é positivo. Tem que ser maior ou igual que 10 milímetros. É o incremento. É fácil. Vocês vão errar na prova, mas é fácil. Depois vocês vão dizer. Eu sabia, isso é a pergunta de prova. Toda vez isso aqui. Essa aí. Da prova do perfil, quando repete, é maior. Olha lá. Olha lá. Olha lá. PPD pode fazer todo mundo, tá? Só que tem algumas populações que são beneficiadas por um outro exame, que é o IGRA. O IGRA é um exame de sangue. A gente usa o método ELISA para quantificar uma reação que o corpo produz inflamatória que é específica do Mycobacterium tuberculosis. Então aqui não tem risco de eu detectar uma pessoa com Mycobacterium bovis, sei lá, qualquer outra micobacteriose não tuberculose. Aquele é específico da tuberculose. Esse exame, ele poderia ser feito em todo mundo, só que ele tem um custo mais alto. Quando eu falo custo, não é só o valor financeiro. Aqui eu preciso ter uma infraestrutura de laboratório, eu preciso ter profissionais que são mais treinados, vamos pensar assim. Eu não consigo fazer um exame desse sem ter o bioquímico supervisionando. Diferente do PPD, que eu consigo treinar um técnico de laboratório, com 12 aplicações, eu dou um certificado para ele, ele pode pegar um frasco de PPD, colocar dentro de uma maleta, do isopor e no meio do rio fazer PPD numa comunidade distante. Mas como é que eu vou montar um laboratório lá longe para fazer quantiferão? Então, tem essa questão, transportar uma amostra biológica, tem todo um cuidado mais especial, né? Então, ele é um exame que ele é mais sofisticado mesmo. E aí a gente sempre tem essa dúvida, quando é que eu vou fazer prova tuberculínica, quando é que eu vou fazer IGRA? Aí ficou pactuado hoje, isso pode mudar, tá? Que a gente atende a essas populações aqui, ó. A gente vai fazer IGRA em crianças entre 2 e 10 anos de idade. Porque aqui não são os critérios de IGRA, tá? Que é em forma de pergunta, mas eu vou logo dizer para vocês. É criança entre 2 e 10 anos de idade, ou pessoas imunossuprimidas, ou pessoas que são candidatas a transplante. Essas são as populações que eu vou fazer IGRA. As outras pessoas eu faço PPD, tá? Então, ficou assim. Por quê? Só pelo benefício do exame nesses grupos. Porque lembra que a pessoa que tem imunidade baixa, ela pode não responder à hipersensibilidade tardia induzida pelo PPD. Agora no IGRA ela responde. Então a gente vai fazer IGRA. Aqui é não, né? Então quem eu não vou fazer IGRA, hipertenso e tabagista. Os outros todos a pessoa é beneficiada se fizer o IGRA, tá? Hipertenso e tabagista eu não faço IGRA. Aí você pode me perguntar assim, mas e o diabético? Porque o diabético, dependendo da glicose sustentada, ele pode ser considerado imunossuprimido, né? Mas aí vai da avaliação do médico que está atendendo, solicitando o exame. Porque tem diabéticos e diabéticos, né? Então, se a pessoa tem diabetes controlada há muito tempo, eu posso solicitar e eu vou justificar. Sendo que ele é imunossuprimido e induzido pela diabetes. Pronto. Agora, não é para pedir para todo diabético, porque não é o objetivo, tá? Aqui é só para mostrar que tem as unidades da prefeitura que fazem o exame. Basta você chegar nessas unidades com encaminhamento para fazer o exame, não precisa agendar. Aí aqui, ó, o Benilson Júnior está assintomático, ele tem 5 anos de idade. Ele vai fazer qual exame? Raio-X.
Caio. Ó. Tudo bem, IGRA e raio-x, né? O raio-x a gente vai fazer de todo mundo, porque a gente sempre vai descartar a tuberculose ativa. Mesmo sem nenhum sintoma, ele vai fazer o IGRA, que é um exame caro. Aqui é pela faixa etária. Ah, 5 anos. 5 anos obrigatoriamente tem que fazer. Entre 2 e 10 anos faz o IGRA. Tá. Por causa da BCG. Aí nessa faixa etária faz o IGRA. E sempre vai fazer o raio-x, tá? Todos. Fale, Paulo. Nesse caso aí, se a criança estiver apresentando sintomas, pede o raio-x também não pode? Pede. Vai fazer sempre o raio-x para descartar a tuberculose ativa. Mas o tipo da gripado, tá tossindo, tá sentindo. A gente vai pedir o raio-x para ver a imagem. Criança, de um modo geral, com tuberculose não tosse, não tem um descargo igual ao adulto. Geralmente, crianças com tuberculose apresentam uma tríade que é emagrecimento, perda de apetite e prostração. E aí são os sintomas mais característicos da criança com tuberculose. A criança que tosse, dificilmente ela escarra também. Então a gente acaba pedindo o raio-x para a gente avaliar como está o pulmão da criança, dependente da suspeita principal, sabe? Aqui é só para ver o formulário que tem a solicitação do IGRA, que eu faria IGRA, né, porque ele tem entre 2 e 10 anos. É o critério. Tá. Aí aqui, a Rubiane, assintomática. Qual conduta? 14 anos.